E agora quem me faz companhia no programa, Dr. Daniel. Tudo bem contigo? Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo ao nosso Muito programa. obrigado pelo espaço. A gente vai falar hoje sobre medicina integrativa. Ao mesmo tempo que as pessoas já devem ter ouvido falar nisso, mas é uma situação nova, né? Talvez que desperte alguma curiosidade. Integrativa com o quê? Vamos começar por aí. Integrativa com o quê? Em primeiro lugar, com o paciente. Né? A consulta integrativa dura 1 hora, 1h30, 2 horas às vezes. Então, você tira muito mais dados do seu paciente. Você trata ele como um todo, integral. Porque ele está ali querendo resolver alguma coisa. Exatamente. Tem um exemplo que é muito bobo, assim, por exemplo, você vai no médico e aquele médico, correria, nem te olha. Doutor, tô com uma dor no pé. Mas o cara tá com um prego no pé dele. Só que ele não pergunta isso. Você tá com dor? Toma aqui um remédio. Certo. Tchau pra casa. A causa é só tirar o prego, não é? Sim. Daí, então, é isso que falta hoje em dia. Está em falta. Porque não tem mais tempo, está tudo muito corrido. Então, esse integral é que eu acho que é muito legal. E aí eu vou te perguntar o seguinte, você é formado em medicina, né? Fez lá especialização em oftalmologia. Então, primeiro, depois eu fiz acupuntura também. Aí eu vou te perguntar o seguinte, a gente falou um monte de coisa, hoje também é dia do acupunturista, tá? É dia do médico acupunturista. Isso. É assim. E aí eu te pergunto, por que buscar essas outras alternativas? Por exemplo, a medicina chinesa, a homeopatia, a fitoterapia. Por que é importante a gente ter esse conhecimento e você, como médico, passar isso para o paciente? Porque o remédio é fundamental para você tratar alguém que está doente. Tem que ter remédio, eu não sou contra o remédio, eu passo o remédio, mas eu prefiro não deixá-lo ficar doente. Vamos prevenir. Está faltando uma vitamina, por exemplo, a D, que está super em alta agora. Está em falta. Então, se eu suplementar para ele, ele não vai mais ficar doente. Sim. Então, eu prefiro muito mais tratá-lo preventivamente do que depois ter que tratar alguém que já está doente. É muito mais difícil e muito mais fácil, mas falta essa... hoje em dia, ninguém mais quer ir no médico para não ficar doente, né? É só depois. Sim. Isso é muito nossa cultura brasileira. É assim, né? Tá tratar doente, o sintoma que a pessoa está tendo, né? E essa medicina trata a causa. Ela não é melhor ou pior que as outras, ela só é diferente, ela trata a causa. Certo. Então, você pode ter várias causas, por exemplo, que causam só uma doença. Várias. Então, assim, você tem, tipo, falta de vitamina D, falta de magnésio, hipotireoidismo. Tudo isso leva a um quadro de por exemplo, depressão. Se eu tratar essas causas, o cara não fica mais deprimido. Mas eu preciso saber o porquê que ele está deprimido. Exatamente, vai na raiz do problema. É isso que é o mais interessante. Isso precisa de tempo para isso. Precisa de exame para isso. Muito exame. Eu peço muito exame de sangue. Vários. E é isso que as pessoas talvez fiquem se perguntando, por que é tanto exame? Por que é tanto exame? Mas é simples ele não pode fazer a medicina tradicional, ou que as pessoas estão acostumadas, né? Faz o exame, aperta a pessoa, faz isso, isso, aquilo. Eu quero um remédio e pronto, resolver. Aí, quando você tem todos esses exames aprofundados, você consegue descobrir muita coisa do paciente. Tem muita coisa que não dá sintoma, Thiago. Muita coisa. Por exemplo, a gente sabe hoje que a homocisteína, que é uma coisa que você dosa no sangue, por exemplo, ela está ligada com doença cardíaca. Você pode infartar mais cedo por causa disso. Não dá nenhum sintoma. O primeiro sintoma que dá é o infarto. Então, se eu não peço, se eu não mapeio isso antes, como que eu sei do que esse cara tem depois? Eu não sei. Então, eu peço muito porque eu preciso saber o que está acontecendo com ele antes. E ali eu pego a causa. Olha aqui, ó. Você vive doente, a sua D está baixa, a tua B12 está super baixa. O cara vive doente, a cada 15 dias dá uma dor de garganta, tal, vive doente. Você tratou a causa, o cara parou de ficar doente. É comum os médicos pedirem a vitamina B12, a vitamina D? Está ficando mais comum. Está ficando mais comum. Está ficando, porque está na mídia, está por causa do Covid, né? Tem um papo de que ela previne e tal. Então está ficando mais comum. E isso é ótimo pra gente. E aí eu vou te perguntar o seguinte, é possível resolver talvez alguns problemas específicos? Você falou ali do remédio que é necessário e tudo mais. Dúvida. Mas algumas questões podem ser resolvidas sem um remédio. Quase talvez todos. com... Olha lá, quase viu? Com acupuntura, com alguns outros tratamentos. Não abandonando a medicina tradicional, de maneira nenhuma. Mas é possível fazer tudo isso? Sem dúvida. Hoje mesmo de manhã atendi uma paciente com hipertireoidismo. Que não é tão comum, né? Você come... O hipo. Mas o hipo. Então eu falei, olha, você vai fazer isso, isso e isso da minha parte e vai procurar endócrino. Então a gente tratou, estava com baixa de D, baixa de B12, um monte de coisa alterada. Então a gente regulou isso ali dela. Você faz uma Porque se você só der o remédio... reestruturação dela. Aí você só
você vai dar só o remédio. Se você não precisa, aí você tira o remédio fora. Ele volta. Você não foi na causa. Então, com os dois juntos, é integrar até entre nós médicos. Que junta tudo. Quando a gente fala em fitoterapia, a gente está falando de plantas. Planta. Gente, você deve sofrer um pouco também com tudo isso. Mas, ó, vou te dar um exemplo muito comum. Você conhece metformina? Sim. Muito comum, a gente usa para diabético. Isso. Ela vem de uma planta, sabia disso? Ninguém sabe. Galega officinalis. É uma planta. Tá aí, ó. Todo mundo que tem diabetes ou pré toma metformina. A maioria toma. E vem de uma planta. E é uma baita planta. Faz muita coisa. Se você soubesse o que faz metformina, a gente fica aqui meia hora falando só dela. Olha que interessante isso. Ela tem alguns efeitos até, e essa minha, que eu vou falar é meio estranho, mas ela é até meio anti-aging. Ela age até nesse sentido. Ela não é nada assim, mas ela tem... Sim, mas tem alguns elementos ali que ela ativa alguns hormônios que você só ativaria se fizesse academia, por exemplo, também. Então ela tem essa função também. Sim. Não é para substituir pela academia, tem que fazer. Mas e ela tem essa função. Isso que a gente precisa, talvez, explicar para as pessoas de uma maneira um pouco mais clara aqui, para deixar bem objetivo, que a medicina tradicional, ela continua existindo, ela é boa, ela é monte de coisa, mas existem outras alternativas para as pessoas. E que se complementam, né? Então, a pessoa está super ansiosa ou está meio, sei lá, tipo, não dorme, deprimida, eu faço para ele fazer o quê? Acupuntura, por exemplo, que vai dar aquela regulada nele. E aí o remédio que ele toma faz bem mais efeito. Bem mais. Médico acupunturista. Médico acupunturista. Que interessante isso também. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. É uma especialidade. Sim, eu tenho prova, título, tudo mais. Igual oftalmo. Fiz todo o curso, fiz a prova, sou titulado. Tem 2 titulozinhos lá, oftalmo, acupuntura. De acupuntura. O que é possível tratar com acupuntura, por exemplo? Olha, difícil o que não dá para você tratar com acupuntura, né? Insônia, enxaqueca, dor em geral, né? Acho que dor é o quadro mais indicado. Cervical, dor, qualquer tipo de dor no joelho, epicondilite, qualquer dor. A gente está falando de dor física, mas é possível, por exemplo, desbloquear alguma coisa de emoções com a acupuntura também? Tem um ponto lindo, chama fígado 8, no meio aqui do teu joelho. Você pega alguém que está meio deprê, você agulha esse ponto certinho, a pessoa chega a chorar na sala. Parece que libera tudo. Na sala, o que foi? Não, agora, sei lá, tô melhor. Impressionante. Que sensacional. Tem muito ponto legal. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de integração da medicina com outros elementos. Com tudo. Mas não tem como a gente deixar de fugir da relação da mente com o nosso corpo. O que a gente pensa, o que a gente sente de emoção, o corpo, de uma hora ou outra, vai refletir. Vai refletir. Ele pode até virar uma doença por causa disso. Ele vai somatizar. E é isso que é, né? Somatizar é isso. Você ter isso que vira um sintoma. Você fica tão angustiado que você passa a ter dor no peito. Dói mesmo, assim. Você fica tão angustiado que gera uma contração muscular e gera um sintoma físico em você. Algo que, tipo, saiu daqui. Sim. Então você vê como a gente tem força na cabeça. Você consegue criar um sintoma, você consegue descriar também. Ou desfazer. E aí, a gente... Por isso você falou dessa questão no início da nossa entrevista aqui, desse tempo no médico. Você não consegue fazer isso em menos de 1 hora de consulta. É isso que eu ia falar. Você precisa entender o que o paciente está passando, o que gerou aquilo e às vezes, dependendo da situação, mais de uma consulta. Mais de uma consulta. Se alguém que está com câncer, por exemplo, eu falo assim, ó, no mínimo, isso aqui, se você mora pouco, não dá tempo. Não dá tempo. Tem que ser 2 horas e meia, às vezes, de consulta com ele. Para entender qual que foi a parte emocional que gerou aquilo, qual que foi a desnutrição por alguma vitamina que pode ter gerado aquilo, qual que foi a intoxicação que pode ter levado aquilo. Alumínio, às vezes, acontece, muito comum. Olha só. Infecção viral, às vezes, gera câncer. Incrível. Emocional gera câncer. Então, se você tirar um dos 3, você não consegue dar o seu diagnóstico, nem tratar, se não tiver integrados os juntos e também com os outros médicos. Então, é isso. Sensacional. Adorei essa entrevista. E de verdade, consegui entender algumas coisas a mais aí que são interessantes na medicina, que às vezes a pessoa não dá tanta importância para isso, né? Pois é. Daniel, obrigado. Eu que agradeço o espaço. Aqui até Obrigado, a próxima Thiago. oportunidade, viu? Com certeza. Obrigado. Valeu. Você sabe, né, que a gente fica por aqui hoje, mas amanhã, 5 horas da tarde, a gente está de volta. Tem outros assuntos incríveis, entrevistas, convidados sempre muito especiais.
Conto com a sua companhia, tá bom? Amanhã, 5 horas da tarde. Um beijo pra todo mundo e até lá. Agora, programa IPC pra vocês. Tchau, tchau.